23 de abril é dia também de São Jorge, né? Tanto que hoje é feriado estadual no Rio de Janeiro. 23 de abril é dia de São Jorge, de acordo com a tradição, soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como um mártir cristão e com muitos devotos no Rio de Janeiro. Hoje, logo de madrugada, já tinha filas e filas em igrejas no Rio de Janeiro, onde é feriado e o pessoal gosta de participar das comemorações de São Jorge logo pela manhã, na alvorada, né? 23 de abril, dia de São Jorge, tem muito devoto de São Jorge também aqui na cidade de Limeira, aqui também na nossa região, né? Ô Virgínia, hoje é também o dia do choro, né? Exatamente, hoje também é o dia do choro. Para comemorar a data, você não pode perder, hein? Hoje às 8 horas da noite tem a apresentação do grupo Reminiscências no Teatro Vitória. Então agenda aí, se prepare, às 8 horas da noite, totalmente de graça para você. Grande pedida hoje à noite, Teatro Vitória, Grupo Reminiscências. Eles estiveram aqui no programa anteontem, né? Fizeram aqui um pouquinho, deram uma palhinha do que vai ser o show de hoje, mas o show certamente vai ser sensacional e melhor ainda porque é de graça, 8 horas, hoje à noite, Teatro Vitória. E hoje, 23 de abril, também é o Dia Mundial do Escotismo. Pois é, 23 de abril, Dia Mundial do Escotismo, que foi fundado pelo Robert Stephenson Smith Baden-Powell em 1907. E eu estou recebendo aqui o pessoal do grupo escoteiro Tatuíbi. Está aqui com a gente o Paulo Eduardo Ferreira, diretor-presidente do grupo escoteiro Tatuíbi, e também o Breno Ferraz e a Ayla Rodrigues. Nós vamos falar com eles aqui um pouquinho a respeito do grupo Tatuíbi e dessa efeméride, não é? De ser hoje o Dia Mundial do Escotismo. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje, meu caro. E eu queria já começar falando com você, como é que nasceu essa ideia do escotismo mundialmente falando? Eu que agradeço, Biagione, boa tarde a todos em casa. O escotismo foi uma ideia que foi maturando no decorrer de alguns anos. Então, o Baden-Powell, como você disse, ele era um militar e ele tinha escrito um livro chamado Aid to Scout, Ajuda à Exploração Militar. E em campanha, em guerra, servindo na África e servindo também na Índia, ele percebeu que, ao retornar, esse livro, Aid to Scout, estava sendo usado pelos jovens como uma formação. Aí ele percebeu em uma das bases que ele teve lá em Mafequim, na Índia, por exemplo, na África, por exemplo, que quando você dá a responsabilidade para um jovem, para uma criança, inclusive, ela pega aquilo com tamanha convicção e ela faz o melhor dela, o melhor possível dela para servir. E isso poderia contribuir para a educação. Quando ele voltou, aí aclamado como herói, ele tinha uma influência muito grande, começou a pesquisar sobre o tema, viu os principais autores educativos da época e elaborou um programa, onde ele testou em 1907 no acampamento na ilha de Brown-Sea. A partir desse teste, desse acampamento modelo, com crianças de diversas idades, de diversas crenças, inclusive diversas origens, tanto sociais, financeiras, etc. Ele viu, dá certo, o programa é nesse caminho, e aí ele fez alguns fascículos. O interessante é dizer que ele escreveu os fascículos, mas o escotismo não nasceu dele, nasceu do jovem, que ia às bancas, compravam esses fascículos e começaram a montar as patrulhas, começaram a fazer as atividades, acampar, excursionar. Até que daí, realmente ele foi chamado, então, ok, nós temos um movimento e esse movimento vai prosperar em... E a gente vê muito hoje em dia que se fala de trabalhar em equipe, né? Todas as empresas falam, hoje tem que trabalhar em equipe. E a gente já vê que isso lá atrás eles já trabalhavam, porque vocês trabalham muito em equipe, né? As atividades são realizadas, né? Em conjunto. Exatamente, Virginia. O grande objetivo do escotismo é contribuir com o desenvolvimento do jovem, que ele assuma o desenvolvimento e vá ter novas perspectivas, desenvolver liderança, desenvolver empreendedorismo, desenvolver o trabalho em equipe, por exemplo, desenvolver confiança, que aí dá base para ele fazer tudo aquilo que ele quiser. Então o escotismo ele trabalha com competências que hoje são fundamentais para as empresas
tanto empresas públicas quanto empresas privadas. O escotismo também cresceu muito rapidamente, né? De 1907, em pouco menos aí de 20 anos, já tinha escoteiro, já tinha ganhado praticamente o mundo todo, né? Sim, meu João. Quando ele percebeu essa demanda, tanto que veio da demanda do jovem, e eles instituíram isso, o escotismo expandiu. Para você ter uma ideia, no Brasil, em 1910, a gente já tinha escotismo. Olha só. No Chile, em 1909, sendo que tinha nascido em 1907, e os fascículos são de 1908. Na Revolução, né, teve uma participação também. Exatamente. Na Revolução Constitucionalista de 1932, os escoteiros tiveram uma participação fundamental, com áreas de apoio. Primeiros socorros, aguadeiro, cozinheiros, enfermagem, tipos de auxílios para os exércitos. Muito bem, nós vamos conhecer um pouco do escotismo aqui em Limeira, o Grupo Tatuibi, que é um dos 2 grupos que atua na cidade. Nós vamos saber os contatos aí que você pode fazer com eles e também algumas peculiaridades do que eles realizam. Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique aí, voltamos já. Estou aqui com o pessoal do Grupo Escoteiro Tatuibi, o Eduardo, também o Breno e a Ayla. Vamos falar um pouquinho do que vocês, como escoteiros aqui de Limeira, de um grupo aqui de Limeira, Eduardo, fazem. Como é que vocês costumam fazer os seus eventos? Como é que é? O que vocês realizam? Como que acontecem os encontros? Nossos encontros são aos sábados, das 2h30 às 5h30 da tarde, e são desenvolvidas atividades voltadas para o desenvolvimento físico, afetivo, intelectual, caráter, e são atividades lúdicas, jogos, dinâmicas, acampamentos, excursões para outras cidades, outros municípios, e de uma forma geral são desafios por meio de projetos, por meio de ações que eles vão cumprindo no decorrer da atividade escoteira. Muito bem. Estamos vendo aí no seu uniforme, também no uniforme do Breno e da Ayla, algumas insígnias, O que é tudo isso? Temos alguns distintivos aqui, se vocês repararem, por exemplo, no braço direito, não sei se a câmera vai conseguir chegar. 51º é o distintivo do Grupo Escoteiro Tatuibi. Então, cada grupo escoteiro tem uma numeração e o listel da região que indica que é da região de São Paulo, no caso do estado de São Paulo. Depois nós temos distintivos como em comemoração aos 100 anos de escotismo aqui em São Paulo. Aqui o grupo padrão, que os grupos vão formalizando algumas atividades que vão distinguindo os grupos em nível de qualidade. E esse ano nós conquistamos o nível ouro. O listel do Brasil, o listel de ano. Aqui o jovem carrega sempre o último acampamento ou atividade que ele realizou. No caso, o Breno participou ali do grande acampamento que foi o Aqua Camp, no distrito Abaeté. Nós temos um distintivo muito importante, que é o promessa. Inclusive, ele é carregado próximo ao coração, do lado esquerdo do peito. Ele significa a nossa promessa escoteira. É uma flor de lis? Exatamente, Virginia. A flor de lis, e com 3 pontas nos nossos princípios, né? Que é serviço a Deus, o desenvolvimento próprio e o desenvolvimento à comunidade, o serviço ao próximo. São 3 pontos. E tem aquele em cima azulzinho ali. E por que o nó também tem um significado? Tem sim. O nó direito, ele une cabos de mesma espessura, mesmo que estejam diferentes, separados uns dos outros. Então ele une, e ele, quanto mais você aperta ele, o nó direito, quanto mais você puxa, aliás, o nó direito, mais ele aperta. Então é esse sentido de fraternidade, de comunhão entre os irmãos escoteiros. Muito bem. E o lenço tem um significado? Tem. O lenço tem as 3 partes, representando Deus, a pátria e o próximo. E ele serve para várias coisas. Dá para fazer torniquetes, dá para fazer tipóias, ele pode auxiliar no momento, por exemplo, de queda, etc. E também dá para, no original dele, era para justamente proteger aqui o pescoço do sol.
Agora eu queria uma curiosidade. Por que cada um tem uma cor de uniforme? Tem também um significado? Tem. Os uniformes, eles estão passando por uma fase de transição. Nós temos o carro, nós temos o vestuário, que é o que a Ayla está usando, e que ele é válido até agosto. E agora nós temos o vestuário escoteiro, aliás, aquele é o traje, esse é o vestuário que modifica cor verde para os adultos e a cor azul para os membros juvenis. Muito bem. Ô Eduardo, me fala uma coisa, a pessoa que está nos assistindo agora, o pai tem lá uma criança, tem um filho lá em casa, e ele fala, estou interessado em colocar meu filho aí no escotismo, né, que ele frequente um grupo de escoteiro. Qual que é o primeiro procedimento? Ele tem que chamar a criança, bater um papo com ela? Como é que é? Creio que, assim como todo pai, toda mãe conhece o seu filho, identificar alguns interesses que ele tem. E aí, a partir desses interesses, perguntar para ele, gostaria de conhecer o grupo escoteiro? E levá-lo numa atividade aos sábados, das 2h30 às 5h30 da tarde. Ele participa de uma atividade, vê se gosta, se é aquilo que ele quer, e aí o pai segue no processo de inscrição, do registro e tudo mais. É importante salientar que, para o pai, é visando o desenvolvimento do jovem, é visando o desenvolvimento da criança, do adolescente, nessas áreas que nós comentamos anteriormente. E para a criança, para o jovem, é desafio, é aventura, são atividades ao ar livre. Então, é uma mescla de interesses aí, o interesse educativo e o interesse em desenvolvimento por meio de atividades progressivas, atraentes e variadas. Muito bem. Ô Breno Ferraz é escoteiro, está aqui com a gente. Quanto tempo faz que você está aí no escotismo, meu caro? E você gosta? Bom, acho que vai fazer 1 ano e meio. E nas primeiras, vamos dizer assim, 10 atividades foi amor à primeira vista. Sempre adorei fazer, foi correr, aprender a sobreviver, assim, numa situação de perigo. A parte da sociedade, de ajudar o próximo, a sociedade de trabalhos com ONGs e ajudar o próximo em geral. Muito bom. Você tem quantos anos? Vou fazer 14 agora. 14 agora. Você então já é escoteiro, né? Porque quando você entra, se você for criança, pré-adolescente, não é, Eduardo? Você entra primeiro como lobinho. Exatamente. Dos 6 anos e meio aos 11, lobinho. E depois? Dos 12 aos 15, escoteiro ou escoteira. Dos 15 aos 18, sênior ou guia. E dos 18 aos 21, pioneiro ou pioneira. Muito bem. Tem esse nome sempre voltado à natureza. Lobinho, tem aquela, né, que é a mestre do lobo, que tem alguma ligação também? Do lobinho, a história, ela toda, o pano de fundo dela é do livro da Jungle, escrito pelo Kipling. Então, aquela é um dos personagens da história da Jungle. E o lobinho, ele tem esse nome porque, assim como todo animal que vai crescendo, ele é patatenra no início, então a fase é bem sensível e ele vai encorpando até chegar num lobo já crescido que sabe fazer aquilo que é certo. Sabe o que fazer. Então você entrou como escoteiro? Eu entrei como escoteiro porque eu tinha 13 anos. O jovem, se ele entra com 7 anos, ele é direcionado pelo lobinho. Se ele entra com 12, escoteiro. E hoje você é? Eu sou um membro adulto, voluntário e um chefe escoteiro. E daí cada categoria tem a sua função e as suas atividades. Isso. O membro juvenil, o projeto educativo da União dos Escoteiros do Brasil, ele vai dos 6 anos e meio aos 21 anos. Agora, em casa podem estar se perguntando, puxa vida, isso acontece muito. Sempre quis ser escoteiro na minha vida e não tive oportunidade. Posso fazer parte com 30, com 40, com 50? Pode. Inclusive, o escotismo, ele sobrevive do voluntariado adulto. Então, o adulto que está em casa e gostaria de fazer parte, contribuir, ele pode também, como chefe escoteiro, após os 21 anos. Muito bem. Quero falar com a Ayla Rodrigues agora, ela que é escoteira, né? Você começou quando, Ayla? Com quanto tempo faz que você está aí no escotismo? Bom, eu entrei com 11 anos, então vai fazer 2 anos que eu já estou no movimento. E como o Breno falou, eu fiz a primeira atividade e eu adorei. Porque simplesmente tudo que eu quero é estar ao ar livre, ter comunicação com os animais, aprender a sobreviver, a se virar e principalmente o trabalho voluntário. A gente antes de começar aqui o nosso programa,
você estava falando que você até desenvolveu um projeto dentro do Grupo Escoteiro, mas como é que é esse projeto? Como que você teve essa ideia desse projeto social? Então, o movimento escoteiro, ele já leva a gente ao trabalho voluntário, né? Que é preocupar com o próximo, ajudar o próximo. E a gente, eu e minha mãe, a gente estava assistindo a TV e a gente viu que tem muita gente precisando, que não tem nada do que a gente tem, não tem uma escola boa, não